Eu vou falar pra você se a culpa é do Dorival ou não e se tem que mandar ele embora. Depois da vinheta, bora. Salve, salve, rapaziada, isso que vos fala é Patrese, você está no melhor canal de futebol do Corinthians de todo o YouTube, Torcida 10. Muito obrigado aí por estar colando aqui. Nós vamos comentar hoje se a culpa da fase do Corinthians é de Dorival Júnior ou não. Vamos trazer aqui as minhas críticas que eu tenho não só ao trabalho posterior, né, e trabalho anterior dele também, mas nós vamos fazer isso nessa crítica de Dorival Júnior depois que você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, porque aí você fortalece esse canal que você gosta do Corinthians, cara. E deixa aqui nos comentários se você concorda ou discorda, beleza? Bom, vamos lá. Talvez vocês já tenham ouvido a minha opinião sobre o Dorival nos Instagrams da vida aí, eu deixei minha opinião, né? Mas eu vou trazê-la aqui pra vocês. É o seguinte, eu Patrese, eu sou totalmente desconfiado do trabalho do Dorival, tá bom? Desde quando ele tava na seleção, pra mim ele não tinha porte pra estar na seleção, ok? Na seleção brasileira. Quando ele vai pra seleção brasileira, e eu acompanho a seleção brasileira, eu achei muito limitado, eu achei muito, desde antes, tá? Não só na seleção brasileira, mas antes, o trabalho lá no Santos, lá em 2010, com o time do Neymar lá, eu lembro do Dorival, sempre teve essa crítica sobre ele, que ele pede pro Ganso, saiu o Ganso, Paulo Henrique Ganso, que tá no Fluminense hoje, fala pra ele, não vou sair, e aí ele não tira, assim, o Santos ganha o jogo, tudo bem, mas poderia ter sido tenebroso, tá ligado? E um treinador não pode ter esse tipo de conduta, ele tem que, mano, você vai sair e acabou, tá ligado? Aí tem o episódio lá da Copa América do ano passado, que os jogadores foram se abraçar na hora do pênalti e deixaram ele de fora. Então, enfim, eu tenho algumas críticas ao trabalho do Dorival. Eu acho sempre achei um trabalho mediano, tá? Ele é um péssimo treinador, ele é um iscador da vida? Não, ele tem alguns bons trabalhos sobre ele, mas também não é nenhum Guardiola aí, nenhum treinador, meu Deus, vai chegar, vai inovar, vai ser um treinador fora da curva, não, nada disso, tá? Ele é um treinador mediano que, assim, faz o básico. Ok? O básico dele isso, fazer um time medianamente jogar, tá bom? Funciona pro Corinthians? Na minha opinião, não, tá? Ele é muito melhor que o Ramon Dias, por exemplo? Também acho que não, ok? Eu tenho críticas gigantescas, eu comentei sobre algumas coisas que o Ramon Dias fez que, cara, assim, tenebrosas, tá? Tenebrosas. Eu acho que o Ramon Dias, ano passado, né, no jogo contra o Flamengo, na Copa do Brasil, o Ramon Dias errou. Foi assim, colocou um time totalmente bagunçado, um time espaçado e tudo mais. E isso acontece também com o Dorival. Acho que o Dorival melhorou alguma coisa do Ramon Dias? Talvez um pouco da defesa ali, ok? Mas, assim, pra ser muito justo, o Dorival Júnior parou de tomar gol um tempo, né? Agora tá até tomando mais gol, mas assim, ficou um tempo sem tomar gol. Mas a zaga do Ramon Dias, vamos dizer assim, era pior. E aí eu quero que vocês entendam bem uma crítica que eu vou fazer aqui. O Ramon Dias, ele teve durante os 9 jogos do ano passado, das quais, e também, né, uma boa parte no Campeonato Paulista, da qual ele foi campeão, ele tinha um time do meio pra frente dito titular, ok? Então ele tinha o Garro, ele tinha o Carrilho, ele tinha o Memphis Depay, ele tinha o Yuri Alberto. Então o poder ofensivo do Corinthians é muito bom, os titulares são muito bons. E aí, obviamente, você faz total diferença num time com essas peças, ok? E pra ser muito justo, o Dorival não teve essas peças. E aí, quando o Dorival teve os 4, né, o trio, o atacante e o Carrilho, né, que formam um quarteto, vamos dizer assim. Então Carrilho, Garro, Memphis e Yuri. Quanto a esses 2 jogos contra o Palmeiras, o Corinthians amassou o Palmeiras. O Corinthians amassou. Ah, mas o time do Palmeiras... Não, o time do Palmeiras é um time bom.
É um time bom, é um time organizado, é um time, assim, inclusive, de um tempo pra cá, tá nas prateleiras grandes. Tava mordido com o Campeonato Paulista, veio na pegada, mas a gente amassou, a gente ganhou dos caras na Neoquímica Arena e ganhou dos caras no chiqueiro deles lá. Então, quando o Dorival colocou o trio ofensivo pra jogar, o trio não, né, o quarteto ofensivo pra jogar, cara, o Corinthians ganhou outra parada, o Corinthians foi outro rolê. Tá ligado? Só que o que acontece? Durante muito tempo, o Dorival não tem esses caras. Aí quem que o Dorival tem? O Dorival tem o Thales Magno, que, assim, é tenebroso como o Thales Magno é ruim, cara. O Thales Magno, ele assim, eu vejo os caras, o Thales Magno, ele assim, eu tenebroso o jeito que ele vê, porque é engraçado o jeito que ele faz, porque todo comentarista fala isso e quando você vê o jogo, você vê que é verdade. Ele dribla, quer dizer, finge que dribla e aí toca pra trás. Ele cisca, toca pra trás. Ele cisca um pouquinho, toca pra trás. Aí ele fez um gol contra o Ceará, que foi a última vitória nossa no Campeonato Brasileiro. Ele fez um gol na cagada, porque foi 90% do gol do Carrilho. O Carrilho entra na direita, faz um bom passe, ele quase erra, só que aí ele consegue corrigir e fazer o gol, ok? Então, a esperança de gol do Dorival é o Thales Trágico e Romero. São dois que não... E, cara, vamos lá. Eu tenho alguns comentários sobre o Romero e eu não entendo essa galera fã do Romero, tá ligado? Eu vejo em outros canais aqui, eu vou acompanhando, e eu vejo que o cara é fã do Romero como se o Romero fosse tipo assim, um ídolozaço do Corinthians. Assim, com todo respeito, cara, o Corinthians... Eu não sei, mano. A gente tem outros ídolos que são muito grandes. Por exemplo, eu gosto do Paulo Guerreiro, Ronaldo Fenômeno. Quem mais? Vamos lá. Eu gostava muito do futebol do Douglas lá em 2009, né? Era um camisa 10 muito bom e tal. Então, assim, a gente teve outras pessoas que foram muito mais, digamos assim, ídolos, tá? Bem entre aspas aqui, do que Romero. O que o Romero fez? Romero fez... um jogo contra o Grêmio lá em 2023 pra gente não cair, que a gente tava com 1 a menos, conseguimos ganhar de 1-0, quase caímos em 2023. Mas assim, como se ele não fizesse parte desse time, ele fazia parte do time que tava caindo. Ele jogou um ano inteiro em 2023, ele fazia parte do time. Então, se o time estava na zona de rebaixamento, também era culpa dele. Não é que ele salvou a gente do rebaixamento. Você quer saber alguém que salvou a gente do rebaixamento 2024, por exemplo? O Hugo Souza. O Hugo Souza salvou a gente do rebaixamento. Ele fez partidas ano passado que, se não fosse ele, a gente teria ou perdido ou empatado. Entendeu? Muitas das partidas ano passado que a gente ganhou e que a gente ou empatou, partidas assim, que a gente quase perdeu, mas empatou, foi por causa do Hugo Souza. Então ele salvou a gente do rebaixamento. Não só o Hugo Souza, mas o próprio Yuri Alberto, que resolveu jogar futebol no final da temporada, enfim. Então eu não entendo o que a galera tem com o Romero. Mas voltando ao Dorival. Então o Dorival tem Romero e Thales Trágico. Aí ele olha pros meninos da base, ele tem que a mania de toda vez é essa de queimar menino da base do Corinthians. Coloca o Guinegão, que fez até um gol muito bonito agora contra o Bahia. E o tal do Kaique, que eu não sei por que motivo o Kaique não foi aproveitado pelo Dorival. Essa é a minha crítica ao Dorival. Por que não colocou o Kaique antes? Eu não acho que o Kaique jogou mal no contra o Bahia agora. E também não acho que o Guinegão jogou mal. Mas, cara, por que não colocou antes então? Porque eu tô esperando o quê? O que tá esperando pra colocar o cara? Tá ligado? Então, tipo assim, tem coisa que não dá pra entender por que o Dorival não fez. Mas jogar a culpa do que tá acontecendo com o Corinthians agora nas costas do Dorival é muita sacanagem. Entendeu? Sabe quem que é culpado? E aqui, eu não vou falar que é a diretoria, porque vocês estão cansados de saber. Você sabe que essa diretoria aí, esses vagabundos que ficam governando o Corinthians aí, assim, tudo bem, esses caras, você tá ligado que não tem... Você sabe quem são os culpados ali. Mas eu vou mais além. Por exemplo, sabe quem que é o culpado de fazer esse time tenebroso? Fabinho Soldado. Fabinho Soldado é um cara que todo mundo fica mamando ele, eu não sei por quê. Porque ele fez um péssimo contrato com o Memphis. Ele trouxe Charles. Ele trouxe o Alex Santana, entendeu? Um cara que tinha histórico de lesão pra caramba. Ele trouxe o Charles, que não era... que ele não foi referência com o Inter na Série B. Entendeu?
Ele trouxe... quem mais que ele trouxe? Ele trouxe como é que chama lá o outro meia lá? O Alex Santana. Quem mais que ele trouxe? Aí ele trouxe o único cara que ele trouxe que pode falar assim, não, esse cara joga bem. Foi o Carrilho, porque... E nem foi ele que trouxe, na verdade, foi indicação do Ramon Dias. E o Hugo Souza. Mas o Hugo Souza com uma puta aspas aqui. Nossa, uma aspas gigantesca. Por quê? Porque o Hugo Souza... Se você for olhar bem, no momento da contratação do Hugo Souza, o Hugo Souza não era pra ter vindo pro Corinthians. Se fosse analisar currículo, você analisa assim, o que você vai contratar um cara pro seu time, você tem que analisar o currículo. Peraí, o Hugo Souza. O Hugo Souza, ele foi escorraçado do Flamengo. Ninguém queria ele no Flamengo porque cometeu algumas falhas. Ele tava num time de Portugal que caiu pra segunda divisão. Entendeu? Que foi o mesmo time que o tal do Hector Hernandes. Hector Hernandes, lembrei. Esses caras que o Fabinho Soldado trouxe. Hector Hernandes. Então, o Hugo Souza não era pra, assim, pensando bem, não era pra ter vindo. Vingou, foi um goleiraço, foi pra seleção e tudo mais. Porra, massa, cara. Mas isso foi muito mais sorte do que juízo. Muito mais sorte do que juízo. Gosto do Hugo Souza, acho que o Hugo Souza tá caminhando pra ser ídolo do Corinthians, mas foi muito mais sorte do que juízo. Aí, só que nessa bagunça aí, ele trouxe Hector Hernandes, Charles, trouxe Alex Santana, trouxe o lateral lá que era pra substituir o Matheus Bidu, como é que eu esqueci o nome dele lá. Assim, um cara que não jogava há 2 anos. Não é assim, eu não entendo qual é o parâmetro que eles usam pra trazer o cara pra jogar no Corinthians. O cara não jogava há 2 anos. Ele não estava jogando 2 anos. E o pouco que ele entrou nesses 2 anos que ele jogou 10 minutos. Entendeu? Aí ele veio pra substituir o Bidu. Aí agora o Bidu é titular e ele é banco. Entendeu? Então como que a gente vai fazer? Como que vai fazer? A gente não tem lateral direito, porque o Léo Maná... E agora a gente não tem mesmo, não é nem questão de ser ruim, não, mas é porque ele não tem mesmo, porque o Léo Maná vai ser emprestado, e a gente só tem o Mateuzinho. Aí quando o Mateuzinho comete aquela atrocidade que ele cometeu contra o Bahia, a gente não pode jogar na conta do Dorival. Não pode. Porque quem vai colocar no lugar do Mateuzinho? Tem que ser o Mateuzinho mesmo. Então, assim, parece que tá falando óbvio, parece que tá falando o óbvio, mas não tem como. Não, essa culpa não é do Dorival. Por mais que eu ache que o Dorival é limitado, por mais que eu ache que o Dorival tem... assim, tem muitas falhas, tem muitas coisas que eu acho que ele demora a mexer, de vez em quando ele escala errado, mas essa culpa não é. Como, nesse jogo contra o Bahia, vamos ser justos. O que o Dorival ia poder fazer? A gente acabou de fazer um gol. O Mateuzinho me dá um carrinho na área. Mesmo que o que não pega, esse carrinho é perigoso. É claro que o cara ia deixar o pé, é claro que ele ia... É carrinho de pré-mirim, cara. É carrinho de juvenil no meio da área. E o cara me deu um Mateuzinho que veio do Flamengo caríssimo. Que recebe uma bala pra jogar no Corinthians. Pra dar um carrinho desse dentro da área. Entendeu? Achou que o juiz... Cara, tem coisas que eu não entendo jogador de futebol, cara. Eu não entendo. Mano, deixa eu te falar uma coisa. Existe VAR. Mesmo que você não pegue, mesmo que você não... assim, foi pênalti, claro, tá? Não tinha nem precisava do VAR ali. Mas é claro que o jogador vai deixar o pé, o atacante vai deixar o pé, ele vai se jogar. Por quê? Porque ele sabe que um carrinho daquele na área, o juiz vai dar, ainda mais juiz brasileiro. Entendeu? Então, é isso. Aí a gente vai jogar isso na culpa do Dorival? Porque eu acho que não tem como. Eu acho que o Dorival não é culpado disso. O Dorival escalou certo. O que o Dorival fez? Falou assim, bom, o Thales Trágico não tá jogando porra nenhuma, o Kaique também não joga bosta nenhuma, o Romero não joga bosta nenhuma, então vamos colocar a base. Porque pelo menos os meninos da base, eles vão dar a vida. Eles vão dar a raça. E foi o que os caras fizeram. Entendeu? Os caras deram a vida. O Guinegão correu um horror. Cara, o Guinegão, se ele tivesse o Guilherme, né? Que agora não quer que chame o Guinegão, Guilherme. Se ele tivesse no time meramente organizado, ele poderia se destacar. Entendeu? O mesmo caso o Kaique, o mesmo caso o Dieguinho, que também eu achei que entrou bem. Não nessa partida contra o Bahia, porque ele entrou no finalzinho. Mas os outros, ele tá entrando bem, fazendo uma fumaça, dribla pra cá, corta, tudo mais. Entendeu? Só que, na minha concepção, o Dorival só está falhando em ter demorado a colocar os meninos da base pra jogar. Porque fica refém dos estrelinhas do time.
Entendeu? E é o que a crítica que sempre fizeram pra ele. Não é, ele não tem um comando, ele é muito paizão, deixa os caras mandar no time. E aí não tem peito pra tirar Romero, não tem peito pra tirar pra tirar Thales Trágico, entendeu? E aí quando você tem um time reserva, quando você não tem o Yuri Alberto, quando você não tem Memphis Depay, aí você tem Thales Trágico e Romero, aí você não pode colocar isso na conta do treinador. Você tem que colocar na conta de quem contratou. Charles, Hector Hernandes. Hector Hernandes não tá sendo relacionado. Entendeu? A gente mandou... pensa bem. Pensa comigo, torcedor corintiano. Você, que é corintiano, roxo, corintiano nato mesmo. Pensa comigo. A gente mandou o Pedro Raul, que era uma bosta, e eu não tô nem negando isso, tá? Isso eu não vou colocar na conta do Fabinho Soldado, porque não era ele, foi o senhor Rubão lá. Mas tudo bem. Ele contratou o Pedro Raul. Aí o que acontece? Pedro Raul não deu certo. Empresta o Pedro Raul num contrato de 5 anos pro Ceará. Beleza. Aí fala assim, bom, a esperança é Hector Hernandes. Aí esse Hector Hernandes não é relacionado. Entendeu? É um cara que a gente trouxe da Espanha, um jogador que, assim, o Fabinho Soldado quis inventar, ele quis inventar um cara, entendeu? Que também só jogou em time de prateleira baixa lá na Europa. Entendeu? O maior coisa dele foi a categoria de base do Atlético de Madrid, mas mesmo assim jogou muito pouco lá. Tava no time do Braga lá, que foi rebaixado lá de Portugal. E aí o Fabinho Soldado traz pra cá achando que vai jogar. Entendeu? Em vez de fazer o simples, faz o simples. Se você não tem dinheiro, como o Corinthians não tem, faz o simples. Escaneia aqui um mercado Série B do Corinthians, do Campeonato Brasileiro, a Série B. Escaneia os mercados sul-americanos. A nossa moeda vale mais que as moedas sul-americanas, que os outros países da moeda sul-americana. Vai lá na Argentina, pega num campeonato chileno, num campeonato paraguaio, num campeonato uruguaio. Chega lá e fala assim, deixa eu ver quem tá se destacando aqui. Chega pro cara, oferece um contrato pra ele, entendeu? Não é difícil, cara. Em 30 minutos de pesquisa aqui, você consegue achar um lateral direito novo que tenha possibilidade de você revender ele depois. Um dinheiro que você vai investir, que você vai ganhar dinheiro depois. Aí você me traz um jogador, Vitinho, que, assim, não acho que entrou mal, tá? Fez ali uma fumaça, claro que tá sem ritmo de jogo, porque, né, como é que você vai fazer? E aí você coloca o Vitinho numa fogueira dessa, mas você traz o cara com 31 anos. Você não vai ter como revendê-lo, né? Porque ele já tá relativamente velho. E é isso. E aí você vai ficar com esses caras aí. Porque o Fabinho Soldado achou que era uma boa ideia. Fabinho Soldado, lembrando que também não nunca foi alguma coisa de scout no Corinthians, nem no Flamengo, nunca foi diretor de futebol do Flamengo. Ele era um dos chefes do scout. E mesmo assim faz muito, com todo respeito, faz muito mal o trabalho dele. Muito mal. Ano passado, mas trouxe o Memphis. Tá, olha o contrato do Memphis, vê se vale a pena pra um clube que deve 2 bilhões. Eu acho que não vale, né? Acho que não é. Assim, ainda bem que o Memphis pelo menos deu retorno. O Memphis ainda assim deu retorno. Provavelmente deve vender a camisa, as faixinhas lá e tudo mais. Mas pra trazer o Memphis, teve que trazer Charles, Alex Santana, Hector Hernandes, quem mais? Esses caras que não renderam nada pro Corinthians. Certo? Então, a culpa é do Dorival? Acho que não. Acho que deve mandar o Dorival embora? Nesse momento, eu acho que não. Até porque, você vai mandar o Dorival embora, vai chamar quem? Certo? Vai chamar o Voivoda lá do Fortaleza. Mas olha a estrutura do Fortaleza, olha a estrutura do Corinthians. Olha o tamanho do Fortaleza, olha o tamanho do Corinthians. Uma coisa você ser técnico do Fortaleza, com um time organizado, tudo bem, tá disputando pra não cair esse ano e tudo mais. Mas até ano passado chegou a ser líder do brasileiro. Ok, mas você tira o Voivoda de lá numa situação que é totalmente diferente. Entendeu? O Corinthians é muito grande. O Corinthians, as coisas proporcionalmente são muito gigantes. Aqui qualquer perca de um clássico é uma crise do caralho. Não que o Fortaleza seja um time pequeno, não tô dizendo isso. Mas a grandeza do clube é complicado. O Corinthians é tudo muito gigante, é tudo muito grande no Corinthians. Então, eu não sei se o Voivoda nessa parte agora seria uma boa ideia trazer. Mas, e mesmo que trouxesse, como é que a gente vai ficar patinando? O Corinthians já teve 3 treinadores, cara, de 24 pra cá.
Então eu não acho, eu não acho uma boa ideia mandar o Dorival agora. Eu acho que também não, a culpa não é dele. É claro que é muito mais fácil mandar o Dorival embora, mas a culpa não é dele. A culpa é de Fabinho Soldado. E mais uma vez, eu não estou excluindo o fato dos dirigentes não pagar a transfer ban, essas coisas todas. Esses caras vocês já estão cansados de saber que são culpados, tá? Mas eu estou dizendo na questão do futebol. 2025, a culpa é de Fabinho Soldado, que trouxe jogadores que são extremamente questionáveis, que poderia ter usado recursos muito melhores do Corinthians, muito melhores na minha opinião, beleza? Mas deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Eu quero saber a sua opinião, discorda ou concorda comigo, deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, beleza? Vai Corinthians, e é isso aí, falou!